Direto ao ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. Deixa para te trazer o tema, Rita, porque foi uma sugestão tua, achei bem interessante, né? Porque muitas vezes se fala do problema, da dificuldade, mas o que fazer e como detectar, né? Eu acho que algumas situações aí são bem pertinentes, acho que o Dr. Moreno vai saber nos ajudar bastante, né? O tema de hoje é como detectar um ataque de ansiedade e o que fazer contra ele. As pessoas têm muitas dúvidas, inclusive, do que é um ataque de ansiedade, o que a pessoa sente e o que faz, né? O que deve fazer no momento que estiver sentindo isso. Pois é. Então, bom dia. Bom dia a todos, né? Ansiedade é uma reação normal, tá? Que a gente tem, em geral, em relação a situações de alerta, situações que a gente deve ter algum grau de perigo. Obviamente, quando a gente tem uma ansiedade em excesso ou a gente começa a reconhecer perigo em coisas que são inofensivas, aí sim a gente pode estar diante de um transtorno de ansiedade. E a ansiedade, quando vem na gente, é como se fosse uma descarga de adrenalina, tá? Todo mundo já tomou um choquezinho na vida. Então é muito parecido. Quando a gente toma um choque, a gente faz uma descarga de noradrenalina. A gente fica tremendo, a gente fica com o coração batendo, a gente fica com palpitação, a gente sente o coração batendo às vezes na garganta, a gente fica com um nó na garganta, tá? A gente fica com uma reação que a gente chama de luta ou fuga. Então a ansiedade ela acompanha esses sintomas que a gente vai ter, como se a gente tivesse tomado um susto. E aí essa entrevista fala que em torno de 30% da população já sofreu ou vai sofrer algum ataque de ansiedade mais forte. E fala também sobre a questão do pânico. E o pânico é, digamos que, o extremo desse ataque de ansiedade, onde a pessoa, além de todos esses sintomas que a gente chama corporais, ela muitas vezes vai desenvolver sintomas cognitivos. Ela vai achar que está morrendo, ela vai achar que está enlouquecendo, que ela está perdendo o controle. Tá? Algumas pessoas, às vezes, até desmaiam na crise de pânico. Tá? E muitas vezes as pessoas procuram a emergência. Tá, nessas crises, achando que estão tendo um ataque cardíaco, estão tendo um derrame, estão tendo um AVC, estão tendo algum problema mais sério de saúde e, na realidade, a gente vai analisar e muitas vezes é realmente só ansiedade, ainda bem. Tá? Porque, enfim, a ansiedade e pânico, para todo mundo que está ouvindo aqui, é muito fácil tratar. O tratamento para a ansiedade, para o pânico, ele é muito simples de se fazer. Sim, a gente tem que sim ir numa emergência para descartar algum problema de saúde maior, principalmente quem tem mais de 40 anos, tá? Porque a dor no peito no jovem, abaixo de 40 anos, a principal causa é a ansiedade. Tá? Eu já tive dor no peito, então um monte de gente que a gente conhece já teve dor no peito algumas vezes, mas a gente sendo mais jovem, a principal causa, segundo pesquisas, é o que a gente vê na prática clínica, não é doença cardíaca. É muito raro a gente ter doença cardíaca antes dos 40 anos. Mas aí se a pessoa tem mais de 40 anos, aí sim, tem que investigar, ainda mais se tem fator de risco, obesidade, né, fuma, tem diabetes, tem, enfim, pressão alta, aí tem que cuidar. Descarta o problema físico, aí sim. Você não tem nada físico, não é nada cardíaco, vai para o psiquiatra. Lembrando que o tratamento, ele nem sempre vai envolver medicamento. A terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia amplamente estudada, com inúmeros estudos comprovando a sua eficácia, ela também é eficaz tanto quanto o medicamento. Mas também tem medicamentos. E lembrar que aqueles tarja preta, tá? Clonazepam, diazepam, eles são usados às vezes só no início do tratamento. A gente não pode tratar o pânico só com esses medicamentos, até porque causam dependência, tá? Às vezes a pessoa não consegue mais abandonar, fica sempre lá com o seu Rivotrilzinho na bolsa, nunca mais consegue abandonar. E isso significa que a pessoa não está tão bem tratada assim. Esses medicamentos são utilizados só no início da crise, mas em geral são antidepressivos e ansiolíticos que a gente utiliza para o tratamento, aí, que em geral dura 1 ano. Essa era a pergunta que eu ia fazer. 1 ano o tratamento, mesmo que a pessoa dê uma melhorada significativa nos primeiros meses, é bom que ela continue tendo esse acompanhamento, mesmo também que não precise mais o medicamento e talvez, né, imagino eu que seja o primordial para a pessoa ter alta, para poder parar com o tratamento, já não precisa mais estar tomando o medicamento, ou não? Exatamente. O tempo de 1 ano, tá, o que as pesquisas mostram que quem depois de estar sem crise de pânico, a pessoa já está bem, já está sem ansiedade. Se a pessoa para antes de 12 meses, ela tem uma tendência a recair, tá? Porque a gente chama de fase de manutenção, que é o que a gente vê na grande maioria das doenças crônicas, né? Você no início a pressão está desregulada, depois passa a tomar o remédio só para regular a pressão, tá? Você está lá com a glicose aumentada, você vai usar um medicamento até regularizar o estilo de vida, tá? Perder peso, aí depois, às vezes, a pessoa consegue tirar o medicamento. O grande problema é quando a pessoa
já era ansiosa previamente, tá? Muito comum a pessoa já ter uma ansiedade, já ser muito preocupado, estressado e começa a ter crise de pânico. Tá? Aí essa pessoa é muito difícil de conseguir abandonar o medicamento, a não ser que ela mude o jeito de pensar, de agir, tá? Porque se ela segue encarando a vida como ela encara, que em geral é em cima de catastrofização, de muita preocupação, ela vai parar o remédio e vai retomar as suas crises de ansiedade e pânico. Os sintomas são sempre os mesmos, aliás, são os mesmos para as pessoas todas que passam por isso, ou pelo menos a maioria assim, são os mesmos, ou pode mudar, pode diferenciar de idade ou grau de ansiedade, talvez? Quando a gente fala de pânico, Rita, a gente tem 15 sintomas, tá? Então, quando a gente tem 4 ou desses sintomas, aí a pessoa pode tá dentro de uma crise de pânico. Então, pensem que existem 15 sintomas, a gente precisa de 4. Então, é muito comum as pessoas terem crises muito diferentes das outras, tá? E também tem a questão de tempo. Tem muita gente que tem crise noturna. A pessoa acorda no meio da noite numa crise de pânico. Tem outras pessoas que já não têm a crise noturna. Tá? Então, às vezes o tempo, o que desencadeia a crise, em geral, a crise de pânico, a primeira, ela não é desencadeada por uma situação específica. Ela vem do nada. Por isso que as pessoas, às vezes, ficam muito desnorteadas, porque está tudo bem na minha vida, por que eu estou tendo crise de pânico? Está tudo certo. Tá? E lembrar que pânico não necessariamente precisa ser depois de um estresse, depois de uma situação. O pânico pode vir do nada mesmo. Tá certo. Doutor Rafael Moreno, muito obrigado pela tua participação. Uma ótima semana. Certo, então. Abraço a todos. Boa semana e até mais. 10h35, 32 graus e 9 décimos é a temperatura. Agora vamos